Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações, amém? Amém. É um texto bastante conhecido, então eu não vou nem me ater em tantas coisas aqui, eu vou me ater nos detalhes. Mas a primeira coisa que eu quero pensar junto com vocês é a improbabilidade da conversão do apóstolo Paulo, né, que aqui era Saulo. Então a gente olha, o apóstolo Paulo, a gente poderia pensar ele que era aquela pessoa que você já pensou no seu coração, você já imaginou, disse, nem Jesus dá jeito nessa pessoa. Ou, eu acredito que não, aí não tem jeito não, essa pessoa nasceu desse jeito, ela vai morrer desse jeito. Não tem chance para essa pessoa, né? Quem nunca se questionou dessa forma? Ou até mais, eu poderia pensar aqui, vamos pensar hoje a nível de Osama Bin Laden, vamos pensar que está um pouco mais próximo aqui. Quem poderia pensar no nosso coração, né, fazendo uma ligação aqui, que alguém, um terrorista que comete atrocidades, mata muitíssimas pessoas, quem iria imaginar toda essa questão? A gente não quer você longe da gente, a gente não quer você na nossa vida, porque aqui talvez não tenha espaço, porque a gente acha que nem Jesus vai chegar aí e te alcançar. E muitas das pessoas que a gente se depara vivem essa realidade. E às vezes é uma realidade talvez que a gente vê que a pessoa está tão presa no mundo do pecado, existem tantas coisas que aprende, que é difícil a libertação aqui. Porque a gente olha, talvez essa pessoa é presa no dinheiro e ela tem condições financeiras realmente muito elevadas. Ou então ela tem uma beleza, sim, que é fora do comum, e essa pessoa tem uma vaidade, um narcisismo, ela olha para você, se idolatra, se curte demais, curte o seu cabelo, a sua unha, a ponto de se sentir uma deusa, ou um deus, né? Então aqui a gente já vê essa dificuldade também. Ou pessoas que são presas no prazer, as pessoas que não conseguem se liberar ou viver longe dos prazeres sexuais. Então eu não consigo, sou casado, mas eu tenho que trair minha esposa. Eu vou fazer isso porque isso daqui é algo que está por aquele momento me satisfazendo. Talvez é aquela água que você tem que beber ela em várias doses, porque você não entendeu ainda que isso não vai te satisfazer, vai te destruir. E é literal aqui, né? Não é metafórico, é literal, vai te destruir. Porque o pecado tem o poder de destruição nas pessoas, na nossa vida e nas pessoas que estão na nossa vida, e ainda fazer com que pessoas sofram a consequência dos nossos pecados. Isso é inevitável aqui. Então nós atingimos os outros por conta dos nossos erros e delitos. Verdade. Então quando a gente pensa no campo familiar, eu já vou entrar aqui, mas no campo familiar isso é uma potencialização ainda maior. Verdade. Então a gente tem aqui as tríplice, né, que a gente diria que é a tríplice ou a trindade mundana. São três coisas que as pessoas buscam freneticamente: o dinheiro, a exaltação, né, o poder, a exaltação e o prazer. E se libertar disso daqui, dependendo do grau de profundidade que você está, é muito difícil. Então as pessoas olham e falam, mas para que essa pessoa vai querer deixar essa vida para poder viver em fé hoje e abdicar? E aqui eu vou pensar junto com vocês. Eu também acho que ninguém decidiria fazer essa alteração assim, não. Eu acho que nenhum ser humano tem capacidade por conta própria de fazer isso. Eu penso que o divino precisa entrar em ação. Há uma necessidade de clamar ao divino para que ele intervenha na vida do indivíduo, né? Então há uma necessidade aqui muito profunda de dizer a Deus: Deus, volte os seus olhares de misericórdia para a vida de tal pessoa. Então aqui nós precisamos entender que Deus vai alcançar os perdidos. Nós precisamos confiar, ainda que as orações sejam longas, ainda que passe o ano que for, ainda que seja nos últimos minutos de vida. Se Deus quiser salvar, Ele vai salvar, e isso é inevitável. Então, quando será o encontro dessa pessoa na estrada de Damasco? Eu não sei, mas você pode olhar para a sua vida e lembrar quando foi o dia. Qual foi o dia que o Senhor marcou o meu coração? E agora, depois dessa marcação que há no meu coração, eu não consigo mais viver longe de Ti. Porque aqui isso aqui tem que ser um fato, irmãos. Isso aqui tem que ser um fato real. Nós não sabemos viver mais longe de Jesus. Porque Ele é a fonte da minha satisfação. Ele é a fonte da minha alegria. Ele é a fonte primária de tudo que eu preciso. Então quando a gente pensa em Deus, né, a gente olha assim, a gente fala, Senhor, mas Moisés aqui, estou pensando em Moisés. Moisés está dizendo para o Senhor, Senhor, mas aí eu vou dizer o que para Faraó? Eu vou dizer que quem está me enviando? Ele está dizendo, no Egito eles têm nome, mas qual que é o seu nome? Aí ele fala assim, diga que o eu sou é aquele que está te enviando. Aleluia!
E o eu sou é muito fenomenal, porque ele dá conotação de tantas coisas pra gente. Ele é a nossa alegria, ele é a nossa felicidade, ele é a nossa sensação, ele é o nosso amor, ele é a nossa provisão, ele é a nossa paz, ele é tudo aquilo que nós precisamos, porque ele é a fonte da onde temos que estar conectados. É a fonte da vida eterna, ele é a vida eterna, nós precisamos dessa conexão. Então nessa conexão ele tem tudo aquilo que nós precisamos e desejamos. Como é bom servir a Deus. E aqui, irmãos, não é um servir. Eu entendo que nós temos um temor de reverência a Deus, ok? Mas as pessoas acham que nós estamos aqui reunidos porque a religião, ela produz medo e culpa. E na realidade a religião produz medo e culpa. Mas quando você está deparado com o verdadeiro Cristo, o que você tem demais no seu coração é amor e paz. Entendeu? A culpa sai aqui. Então a gente perde esse lugar de culpa e a gente também perde esse lugar onde a gente fica agora de medo. Esse medo louco, incontrolável, porque agora a gente entra num lugar de descanso, porque aquele que descansa sobre as asas, né? Que a gente que está debaixo, escondido, aquele que está onde o Senhor o coloca, no lugar de proteção, aquele lugar ali quietinho no Senhor, ele encontra guarita. Então aquele lugar ali agora não é um lugar de medo, é um lugar de amor, de prazer. Por que você não faz o que não deveria ser feito? Porque você tem medo do inferno? Não, porque eu amo demais ao Deus da existência. Há uma inversão total aqui, os nossos valores são invertidos, porque a mentalidade de mente é inversão de valores. O meu valor era de destruição e de morte, agora ele é de vida e de alegria. Há uma inversão aqui, eu inverto a minha forma de pensar. Eu estava com um repórter da UOL fazendo uma reportagem esses dias, e ele perguntou assim para mim, ele falou assim, cara, mas como é possível em toda essa mudança? Você pensava aqui de um jeito e agora você pensa de outro. Aí eu disse ele, porque a minha visão de mundo mudou. É natural. É natural, ali eu pensava numa ótica de mundo. A ótica de mundo que eu pensava era, eu faço as coisas do jeito que eu quero. E agora do jeito que eu penso, eu faço aquilo que Deus manda. Eu obedeço e pronto. Eu não tenho como negociar e nem brincar aqui, né? Falando, Senhor, e aí? Não é isso. Mas eu obedeço e mando em amor. Porque você sabe que ali há cuidado. Há cuidado de um pai que ama os filhos de forma incompreensível. E é interessante que eu acredito que todo mundo, né, é criado, tem as suas experiências familiares e a sua experiência de desenvolvimento. Eu acredito que esses desenvolvimentos vão criando na gente a nossa personalidade, enfim, né, o meio vai formando quem somos. E muitas das vezes a gente não cresce num ambiente sadio, e é a maior realidade da maior parte dos brasileiros. Infelizmente, o que mais a gente vê nos nossos dias é abuso sexual infantil. Isso é uma marca terrível que está por aí, que precisa ser contida e paralisada. Aí talvez os nossos olhos hoje está para o futuro, talvez a gente está olhando, a gente não está pensando em prevenir, a gente pensa, eu digo muito isso, a gente não pensa em prevenir problemas, a gente pensa em corrigir problemas. Mas é mais fácil uma mensagem preventiva do que uma mensagem reparativa. A preventiva, a gente tem um tempo para fazer isso com as nossas crianças nos desenvolvimento. Então os meus olhos estão nas crianças, sabe, irmãos? Eu tenho pedido a Deus essa graça na minha igreja. Eu faço parte da primeira igreja batista em Monte das Cruzes. E eu cuido de pré-adolescentes. Hoje não mais porque eu estou mudando de estado, mas enquanto eu estive ali eu cuidei de pré-adolescentes, então eu entendo as necessidades que os pré-adolescentes e as crianças têm. Talvez a gente não se liga, mas eles estão em construção, a gente precisa construir eles da forma correta. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mas o caminho que ela deve andar não é só frequentar a igreja. O caminho que ela deve conhecer é conhecer Deus em casa. Não adianta trazer a criança para a igreja se em casa sabe que o diabo está lá dentro. Ele vai passar mais tempo com o diabo do que com Deus. Não é? É ruim esse ambiente. E é real, né? É a realidade. Então, eu entendo que dentro do ambiente que a gente vive, a gente saiu do ambiente católico apostólico romano, mas infelizmente a gente replica aquilo que aprendeu. Então, pra gente é bom
bom na estrada da vida a gente viver a espiritualidade de forma simplificada. Aqui eu estou dizendo de forma relaxada, não simplificada. Porque é mais simples, não custa nada. Mas a fé que não custa nada não é uma fé verdadeira. A fé genuína, ela tem que te custar tudo. E é o que Deus está dizendo para o apóstolo Paulo. Eu vou mostrar para ele o quanto que ele vai precisar sofrer pelo meu nome. A fé cristã é movida ao sofrimento. Aleluia. É real. Sem sofrimento não tem fé cristã. Porque a fé cristã ela é movida nisso e a igreja cresce nisso. Mas a gente gosta disso, porque a gente é doido. A gente gosta da fornalha acesa. A gente gosta da boca do leão. A gente gosta da tempestade. A gente gosta desse lugar, porque é o lugar que a gente vê a manifestação do nosso Deus. A gente vê a sua graça, a sua infinita bondade, a sua misericórdia, chegando no momento que a gente menos imaginaria, na nossa estrada de Damasco. Ele se apresenta e diz pra gente: ei, o que vocês estão procurando sou eu. É ali que ele vai dizer: vocês estão procurando. Ei, Saulo, o Jesus que você procura sou eu. Glória a Deus. A salvação da sua vida que você está procurando, só eu posso te dar. Só eu. Isso aqui é muito realístico. É muito real. Eu vou começar aqui a entrar um pouquinho. Eu vou tentar ser menos... Fica à vontade. Mais direto. Fica à vontade. Tá gostando, né, pastor? O negócio tá bom, né? Vai que vai. Se ficar aí, vocês ficam sentados e vão embora. Tô acostumado. Sei que Jesus é bom. O porquê eu digo na estrada da vida? Porque a gente poderia diminuir, não, devemos, né, como igreja, diminuir os problemas na estrada da vida das gerações. Então eu estou pensando aqui de forma geracional, ok? Então eu e você, a gente já passou a nossa fase, irmãos. O diabo já sabe do que você gosta, do que eu gosto. Já está ligado, conhece sua personalidade, conhece o seu olhar, conhece o batimento do seu coração, não sabe dos seus pensamentos, ok? Mas ele sabe quando a seta entrou ou não. Ele sabe como nós nos reagimos, né? O diabo, a gente poderia dizer que é o maior psicanalista e psicólogo que a Terra tem, porque ele conhece o ser humano no movimento do corpo. É real, irmãos, ele está aí há quantos anos? Ele sabe que desde o começo o homem se perde na mesma coisa. Não muda, a história não é cíclica, mas ela é uma espiral, tem um final. Só que todos os homens em todas as épocas, ainda que nós vivamos, não nós, né, mas a humanidade em si, viva mais 5.000 anos, né, que eu acho impossível viver até 50, mas ok, se viver tudo isso, os homens continuarão os mesmos. Então os homens continuam tão os mesmos que os valores morais de Deus não mudam. Ele fala, pode existir o tempo que for, o Velho Testamento, o Novo Testamento, a era da igreja, pode existir tantas outras eras, mas ele vai continuar do mesmo jeito. Aleluia. Então ele fala aqui, ó, eu não vou negociar questões pontuais. Então eu não vou negociar. No princípio que criou Deus, o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou. Não vou negociar. Não abro mão daqui. Eu vou definir o que a gente chamaria de a antropologia aqui. Não tem negociação. Então pode criar ciência antropológica, criar o homem do século 21, pode fazer o que ele quiser, mas Deus definiu. Isso nós cremos que Deus criou todas as coisas, e o homem e a mulher, conforme a sua imagem e semelhança, definiu, já era. Aleluia. Então, diante disso, a nossa questão é: será que há variações na sexualidade humana? O pensamento é: será que há essa variação? Talvez antigamente as pessoas não entendiam, a ciência era um pouco avançada, mas hoje a ciência tem crescido, né? A ciência psicológica evolutiva chegou aí, está mostrando para as pessoas que há variação na sexualidade, há variação no gênero. Então uma pessoa pode ser X, mas ela nasceu Y, pode fazer essa inversão como ela quiser aqui, que não há problema. Mas irmãos, a gente vai encontrar um problema, porque Deus definiu, e depois da sua definição não tem como a gente negociar. Então ou cremos em Deus ou cremos na ciência, como quer se dizer. As duas coisas não dá. Então aqui é um problemaço. Então quando eu estou em um lugar com algumas pessoas, que a gente vai tentar fazer uma conciliação, a gente vai até onde não esbarra nas escrituras. Esbarrou na Bíblia, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e vida. Então onde a Bíblia se cala, irmãos, a gente se cala juntinho, né, nessas questões.
Mas a gente precisa entender o quê? Às vezes a gente olha para pessoas que viveram a homossexualidade, enfim, e ainda mais hoje, né? Pessoas que viveram a transexualidade, hoje a gente tem uma variação aí. E a gente não consegue entender por onde essas coisas se dão, né? Onde começa todas as coisas. Tudo tem um começo. E a gente aqui não tem uma maioria para dizer qual é o início de todas as coisas. No entanto, eu vou para o campo teológico. No campo teológico eu prefiro ir nele porque ele é mais palpável. Então eu acredito que todas as coisas acontecem a partir da queda. Então o homem decidiu por conta própria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele escolhe. E aí aqui eu entendo que Adão e Eva, eles tinham essa capacidade. Nasceram santos e decidiram ser pecadores. Nós nascemos pecadores e com a graça de Deus decidimos ser santos. Entendeu? É uma inversão. Eles nasceram em santidade. Eles eram puros. Eles não experimentaram a vergonha. Eles não provaram isso, mas eles decidem agora provar, e a partir daí o mundo vai entrar em uma destruição total. A doença, a morte, o pecado, vai entrar destruição total. Nosso mundo é reflexo da destruição, isso é real. Então isso tudo vai acontecer a partir dessa hora. E aqui também a sexualidade humana vai entrar nesse momento aí de destruição. Só que nós estamos aqui olhando a partir do primeiro Adão. Então somos filhos de Adão, vírgula, até o segundo Adão. Sim. Vocês não entenderam, mas você entendeu aqui, né? Nós somos filhos de Adão, do primeiro Adão, vírgula, até o segundo Adão. Porque quando o segundo Adão chega, as coisas mudam. Verdade. Os nossos padrões de vida precisam ser alterados. Então, se o nosso padrão estava corrompido na nossa sexualidade, desculpa, precisa voltar para o Éden, para a origem, onde tudo era perfeito. Glória a Deus. E aí, como isso será? Num passe de mágica? Absolutamente não. Isso tudo se dará a partir do momento da entrega da minha autonomia. Não sou eu mais quem mando, mas é Cristo quem vive em mim. Não me interessa mais os meus desejos, as minhas vontades e os meus pensamentos, ou como eu sou ensinado. Me interessa fazer aquilo que agrada ao meu Deus. Aperte o play e lá vamos nós. É engraçado que no primeiro momento que eu consigo me deparar com as realidades dos problemas de sexualidade foi aos 7 anos de idade. E eu acho que criança de 7 anos a gente já começa a ter uma noção. Estou falando aqui há 20 e lá vai alguns anos atrás, né? Vamos colocar aí 7 ou quase 27 anos atrás. Mas amém. Já faz bastante tempo. Hoje a gente vê que as crianças elas têm um senso de gosto e desgosto um pouco mais refinado. E eu vi isso numa criança de 2 anos, de 2 para 3 anos. Ela estava assistindo um canal no YouTube e passou o comercial e ela pulou o comercial. Eu olhei e falei, mas como ela sabe que o comercial é ruim? E pulou. Que noção ela tem aqui de bom e ruim diante de algo que ela está assistindo? Então aqui me fez pensar que as crianças estão amadurecendo mais cedo do que antigamente, que a gente dizia que a época que a criança tinha essa sacada, era a partir do 7, né? A gente ouvia isso, ou a gente dizia na especulação, as crianças têm pecado a partir dos 7 anos, lembra? A partir dos 7 anos elas já são pecadoras, irmãos, cai fora disso, elas são pecadoras desde o momento que nasceram. Verdade. Eles são filhos de Adão, precisam se converter. A criança também precisa nascer de novo. É inevitável isso. Verdade. Só que aqui, quando eu vou me deparando aos 7 anos de idade, eu vou me deparar com uma realidade estranha, né? Porque no ambiente familiar a gente precisa das referências muito bem posicionadas. E quando elas não estão, a gente vai buscar em outra pessoa isso que essa pessoa em casa não tem para nos dar. Ou talvez a gente vai buscar afeto e carinho onde a gente encontra, não é? Todo mundo é feito de afeto e carinho. Quem é a pessoa que vive aí igual um ogro sem se preocupar com nada? Só um psicopata. Sociopata. E não é a nossa realidade, não somos psicopatas aqui. Nós queremos atenção, carinho e amor, é natural, a criança quer mais ainda. Só que aqui, no momento que dentro de casa essa situação é invertida, a gente vai ver que outras pessoas se oferecerão a entregar isso, esse amor e esse carinho, muitas das vezes falsificado. Então a gente vai enxergar crianças sendo violentadas sexualmente e pensando que estão recebendo amor. Isso é um fato. Isso aqui com o homem é mais clássico. Então o menino é violentado na sua infância,
E agora ele olha para esse homem. Ele nunca viu uma figura de um homem que desse alguma coisa para ele. E agora ele é violentado na sua infância e encontra esse homem que dá um pouco de atenção e carinho para ele. Ele olha para essa pessoa e ele fala assim: então essa é a forma dos homens amarem. Então a sua vida inteira ele vai em busca reparativa, da busca desse homem, dessa forma de amar. E aí a gente não consegue entender muitas das vezes, né, o que faz com que algumas pessoas... Aqui eu estou dizendo, o pecado entrou e agora a gente tem uma causa secundária aqui, ok? Pode ser uma violência, uma ausência. Uma violência sexual pode causar também um declínio na sexualidade, ou então um abandono da figura refletiva, que seria aqui o masculino para o masculino, feminino para o feminino. Só que quando a menina vai para o abuso, a gente vê que quando ela sofre essa violência, ela se fecha para o masculino. Ao contrário do homem, né? O homem se abre para o masculino e ele quer provar outras vezes aqui, porque teve sensações, e a menina se sente violada na sua sexualidade, agora ela se fecha. Muitas das vezes se fecha para o relacionamento mesmo, tem dificuldade de amar e ser amada, de aceitar o homem como uma figura necessária, e agora ela fala: sem homem eu posso viver sem homem, né? Então ela agora joga fora, e aqui é um passo que a gente vê muitas meninas indo ser lésbicas aqui no caso, né? A gente vê que aqui é um grande fator causador disso. Então a gente tem aqui uma necessidade de fazer com que se interligue essas questões aqui de masculino e feminino, ok? Na vida das crianças. Na minha não aconteceu isso, então automaticamente alguém veio mostrar para mim que era ser homem. Não quero ser homem, o que era o corpo de um homem. Com 7 anos de idade começou os abusos sexuais. Isso aqui acontece nos lugares mais próximos. A gente tem área de atuação contra a pedofilia, isso é necessário, a gente tem isso muito forte, mas a gente precisa entender que pedófilo não tem cara. Não tem, ele está sentado do nosso lado muitas das vezes, e ali ele está aqui dentro dele, marcando vida, estragando vidas e marcando a existência de muitas pessoas. Eu peguei casos por este tempo de aconselhamento, aonde pessoas que não resistiram, com 13 anos de idade, cometeram suicídio a rodo. Então a gente está dizendo de um fato, irmãos. Isso aqui a gente precisa levantar as nossas antenas. Eu estou falando para você levantar as antenas para você estar na sua casa. Não estou nem pedindo para você ir para a rua. Não vai para a rua. Não estou pedindo isso porque é muito, às vezes, para os irmãos. Eu entendo. Todo mundo tem o que fazer na vida, né? Muita coisa. E aí isso aqui é demais, pensar na vida dos outros. Mas eu estou dizendo, pense nos de dentro da sua casa também. Olha como que ele está se comportando, o que está acontecendo, porque eu não tive essa oportunidade. Então ninguém chegou a pensar o que estava acontecendo. E a partir daqui, eu olho para o homem de uma forma diferenciada. Só que então, eu entendo que ser mulher era bom porque mulher não era maltratada. Olha que idiotice. Pensar que mulher não era maltratada, irmãos. Como mulher sofre. Qual é a dificuldade de ser mulher no nosso país, né? A gente vê um monte. No mundo ideal, eu penso, né? No mundo cristão de fé, eu penso que é uma bênção ser mulher. Mas quando a gente pensa na maior realidade esmagadora da nossa sociedade, ela sofre na mão de umas coisas que eu nem entendo muitas das vezes, como ela tem coragem de ficar tanto tempo com os trastes dele. É um amor que eu não compreendo. Eu não sei dizer o que é. Mulher ama de um jeito que eu não sei, não entendi ainda, mas se Deus quiser me dar, eu quero. Não entendi ainda, não estou me fechando aqui, né? Aí, se Deus quiser me dar, eu estou aqui, né? Mas se não quiser também, eu vou viver firmemente aqui, estou feliz. Só não faço volta de celibato porque Deus amarra sempre a minha boca. Não sei porquê. Todas as vezes que eu vou fazer o voto consciente em fé, meu coração tranca, a minha boca para. Eu falo: Deus, tu está querendo me dar mulher, né? Deus vai sofrer a pobrezinha aí. Vai ter dificuldade aí na vida. Mas vocês entendem. Depois vocês caíram no celular de alguém. Aí depois vocês entendem. Então aqui, irmãos, a primeira mensagem que o diabo jogou na minha mente: ser mulher é bom. Ok? Guarda aí, ser mulher é bom. 7 anos de idade. E as pessoas agora na volta, o diabo ele é mais terrível, né? Porque ele vai usar pessoas na volta para falar mentiras. E essas mentiras viram uma verdade. Então eles vão dizer, por exemplo, eu peguei uma menina esses dias que todo mundo na volta dela ficava falando: você é feia, você é feia, você é feia. E ela chorando no canto, eu queria entender porque você está chorando. E ela falou assim para mim: tio, todo mundo fica dizendo que eu sou feia. E ela era linda, irmãos. Fiquei com o coração partido. Falei assim: vem cá para mim.
Peguei o espelho, mostrei para ela, falei, olha, seu cabelo é lindo, seu rosto é lindo, seu narizinho é lindo, sua boca é linda. Deus fez você perfeita, você não é feia, você é linda. Porque o diabo quer acabar com a autoestima de uma criança de 7, 8 anos. E aí nós precisamos entender o quê? Que existem palavras vindas das trevas, mas precisa ter palavras vindas dos céus. Não é? É real, irmãos. A boca do crente não está servindo hoje de bênção. Chegar ali e abençoar, a palavra de mãe e pai tem um poder que vocês não compreendem. Está sobre eles a responsabilidade espiritual dos filhos. Por isso, quando você ouve que pai diz, prefiro um filho drogado, uma filha prostituta, muitas das vezes, e não prefiro fulano de tal, você tenha certeza que esse fulano de tal que ele não quer, ou drogado ou prostituta, vai acontecer. Porque é uma legalidade no reino do Espírito dada por aqueles que trouxeram essa criança à vida. Verdade. E comigo, na volta ali da escola, nos ambientes, eles ficavam com o nome feminino o tempo todo ali, dizendo que eu era feminino, feminina, menina. E eu fiquei em confusão de identidade, não sei quem eu sou. Porque se não tem ninguém para dizer quem eu sou, como que eu vou saber? Ou a gente nasce assim, né, a gente já sabe. Às vezes tu sabe que você é macho, ou às vezes tu sabe que você é fêmea. Mas isso não faz de você nem homem nem mulher. Porque para ser homem você precisa desenvolver a sua hombridade. E isso quer dizer que você tem que deixar de ser moleque e virar adulto. Tem que sair do seu lugar de infantilidade aqui inconsequente e ver que você tem responsabilidades e obrigações. Porque daí a gente vê o homem com 70 anos, mas ele parece que tem 20, 25, achando que é o garotão da parada, que não envelhece, que tal. Tá rindo, né? Tá pensando que eu tô falando de alguém próximo, né? Minha prima tá rindo, olha, eu não tô falando de ninguém. É verdade, eu tô só pensando, mas é real, isso aqui é um fato, é um dado, não ria. Porque aí a gente vê essa realidade. Não, a gente pode pensar com 40. O cara está com 40, você olha para ele emocionalmente, ele está com 20. Mas aí você olha meninos com 13 anos que têm atitude de homem maduro. Não, eu sei, um exemplo simples, mas aqui é um exemplo bom. Um pastor de Santa Catarina, né, a igreja estava precisando comprar um ar-condicionado lá, muito quente. E ele foi e levantou os homens da igreja para fazer isso, né? Claro, isso é a responsabilidade dos machos. Levantou os homens para fazer isso. Daqui a pouco um menino foi lá de 13 anos, chegou para ele e falou: pastor, eu guardei dinheiro o ano todo, estou com as minhas receitas aqui, com os meus valores no meu cofrinho, estou entregando para o senhor no meu cofrinho, também quero ajudar. Outro homem entendeu a sua responsabilidade. Então não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade, entender quem eu sou. E ser homem, primeiro, você precisa nascer de novo. Não tem como pensar em ser homem sem um novo nascimento, porque o nosso homem interior é o que define a nossa vida. Aleluia. Entendeu? É o nosso homem interior que nos define. Se a pessoa não é nascida de novo, é claro que ela pode ter todas essas interferências. Mas uma vez que ela nasce de novo e é um novo homem ali, ela pode ser um homem mais delicado, pode ser um homem faltoso, pode ser aqui faltoso no físico, eu disse, vocês vão entender, mas pode ser o que for, mas o meu homem interior é inabalável. Eu sei quem eu sou, eu sei a autoridade que está sobre mim, porque o governo foi dado aos homens. E a gente precisa entender, nós precisamos voltar nesse lugar e entender que a gente precisa alinhar as coisas para deixar as mulheres descansarem um pouco mais. Não é? As irmãs sabem que as mulheres precisam estar nesse lugar de descanso ali, cuidadas, e deixa os homens tomar na cabeça. Como diria meu pastor, né? A sujeição ou a submissão da mulher nada mais é do que ela baixar a cabeça e deixar que o raio bate nele. Entendeu? Como é? Baixa a cabeça e fala: pega ele, Jesus. Dessa forma, né? Dá uma nele, Jesus. Porque aí cai na cabeça dele, ele fica mais careca do que já está. Essa é a realidade. Por quê? Esse homem precisa ser desenvolvido. Entendeu? O homem precisa ser desenvolvido. Então nós precisamos desenvolver masculinidade em crianças. Não foi o meu caso, ninguém desenvolveu. Mãe, tia, primas, amigas, professoras. Então, meu filho, você está no ambiente, o ambiente faz. É natural que o diabo já tinha encontrado uma brecha para entrar. As pessoas na volta estavam afirmando, o meio era mais feminino. Então agora é natural que essa confusão está toda colocada.
Mas quando que vai ser desfeita essa confusão? Aí aqui existe uma questão. Ou ela é desfeita de uma forma real, ou ela é desfeita de uma forma irreal. Só que no meu caso é desfeita de forma irreal. Porque agora eu vou ver pessoas que estão vivendo a realidade que eu vivo, e agora elas vão me mostrar o caminho das pedras, eu diria. Não é o caminho mais simplificado, é o caminho mais difícil, que a gente quer trilhar o caminho mais dificultoso. E isso é do ser humano. Então agora eu vou criar esse lugar agora, que é um novo ambiente. Pode pôr aí pra gente. Ô, você que tá aí. É que a hora sei que os irmãos estão no fundo. Vamos deixar assim, né? Se você quiser abrir ela de um jeito que ela fica só ela aí. E aí a gente vai pensando. Não dá? Não fica todo? Então deixa assim mesmo, tá bom? Só para os irmãos poderem entender, para eu trazer vocês para um pouco. Você consegue? Eita, tô falando que as mulheres são lá. Chegou mais um. Chegou mais um lá. Já estava aí, eita Deus. Está melhorando, era 2. Vocês estão vendo? Jesus está fazendo milagre. Não conseguiu? Então ele estava certo. Aleluia. Então deixa ele lá. Vai lá, ô irmão Alexandre. Então eu vou deixar aqui, ó. Então nessa confusão toda, a mensagem que foi para minha cabeça aos 7 anos de idade foi: ser mulher é bom. As pessoas na minha volta diziam que eu já era mulher, quando criança. Então agora, minha prima vai lembrar aqui, né? Minha prima está aqui. Na casa do meu avô eles me chamavam de Linda Inês. Na casa do meu avô era Linda Inês, no meio, no bairro. Então isso foi muito tempo constante. Isso aqui é uma confusão porque você não sabe se é uma chacota, uma humilhação ou é uma afirmação. É tudo ao mesmo tempo, né? Se a gente pensar. É tudo ao mesmo tempo, mas quando adolescente, muitas das vezes criança e adolescente, não sabe lidar com isso, você vai internalizando isso. Você vai canalizar essa realidade. Eu acho que não vai abrir. Olhando aqui, eu pensando. Então a gente não sabe. O que a gente faz? Vai jogar isso para algum lugar. Olhem para mim, deixa aqui. Prestem atenção em mim, olhem os meus olhos azuis. Senão vocês perdem aí o pensamento. Então a gente não sabe onde jogar isso aqui. E agora vai aparecer o quê? Outras referências, mostrando para você. É por aqui que você precisa ir, você é desse jeito. E hoje, irmãos, aqui eu estou falando que eu precisava ir à rua para descobrir isso. Então eu precisei sair da igreja onde eu vivia, entre os adolescentes, com 15, 16 anos, para eu descobrir essa realidade. Eu tive que fazer todo esse traçado. Agora essa realidade chega para criança de 7 anos, tanto nos desenhos animados, quanto no YouTuber, como nas escolas, em todos os lugares. E aí? E aí? Está em todos os lugares afirmando uma mentira, para que eles vivam essa mentira e acreditem que isso é real. E nós vamos continuar na defensiva ou vamos para o ataque? Nós precisamos ir, são 50 milhões de ditos cristãos no Brasil. Se pegar os nossos irmãos católicos aqui na totalidade, a gente vai para mais. Então nós precisamos das igrejas fazer um novo movimento para que daqui 20 anos a gente reconstrua as nossas crianças e adolescentes. É um processo gradativo. Então a gente precisa usar as pessoas capacitadas dentro da igreja. Tem nas nossas igrejas pedagogos, tem pedagogas, psicólogos, tem tudo. Mas eles usam as ferramentas que foi dada para eles lá fora. E aqui dentro, nada. Sendo que aqui a gente precisa colocar cada pessoa para usar os seus talentos, que eles têm bem aqui, que é o lugar de você se desenvolver. Cria uma pedagogia a partir de Jesus e ensina as crianças de Jesus de uma forma técnica. Funciona. Vai chegar no objetivo de forma mais didática, sabe? Isso é bom. Então, quando chega aqui agora nas referências, vão me mostrar que é possível viver isso, uma outra pessoa chega em mim e fala assim: se você for para minha casa, eu faço de você uma mulher linda. 16 anos. 15 para 16, né? Ano de 2001. Então, eu estou aqui 15 para 16. Quando ela falou isso, eu pego a escola, os meus familiares, a igreja que eu vivia, viro as costas para tudo e falo: agora eu vou viver o que eu desejo. E agora é muito engraçado, porque aqui, isso aqui é para a gente entender o quanto é real, tá, irmãos? Eu não estou menosprezando a dor de quem vive isso. Porque eu não posso fazer isso, porque existe um ser humano ali que tem dor. Existe uma pessoa ali que não sabe nem quem é, que está tentando se encontrar no mundo e vai se encontrar desse jeito. Então não posso jogar a dor dessa pessoa no lixo, porque eu vivi aquilo. Eu tive dor.
E eu queria não viver aquilo, mas não conseguia. Eu não conseguia até que na estrada da vida eu não me deparasse com Jesus na estrada de Damasco. Aqui é o ponto de convergência e mudança, mas até aqui, irmãos, olha, anos rolaram mais de 12 anos aqui. Então não posso minimizar, porque quando eu chego nessa realidade, é a primeira vez que eu olho para o espelho e eu falo, agora eu sei quem eu sou. Me encontrei dentro de mim, puxa que felicidade, me encontrei, agora eu sei quem eu sou. E vivi, e não vou dizer para vocês que não, e vivi feliz durante todos esses anos. Se não fosse o Evangelho, você teria mudado? Nunca. Nunca, porque eu estava em paz com o meu ser. Então a gente diz que identidade é um ser, você ser você em todos os lugares, em todo o tempo. Então você tem uma identidade fixa que ela não se move de acordo com o ambiente. Você sabe quem você é em todo tempo e momento. Então a identidade fixa é essa. Então aqui, uma identidade cristã, eu sei que eu sou cristão em todos os lugares. Então eu sei que eu tenho uma conduta cristã em todos os ambientes. Essa é a identidade cristã. Então aqui eu sei definir se eu sou cristão realmente ou não. Aqui eu sei, porque em todos os lugares eu sou o mesmo. Sou uma identidade fixa. Então aqui é uma... Conseguiu? Eita Deus! Eita maravilha! Ó, então aqui é uma identidade fixa. Quer dizer, que essa identidade não seria alterada facilmente. Porque aqui tem a ver com quem você se enxerga e com quem você sente que você é. Então quando eu olho aqui no começo e eu falo que existem pessoas que a gente olha e fala, puxa, mas eu acho quase que impossível que essa pessoa se converta, é porque a profundidade que é a desconstrução da identidade transexual de uma pessoa é muito profunda, porque vai fazer você reviver toda a sua existência e recomeçar tudo de novo. Todo mundo vai nascer de novo, mas você nascer de novo com o seu cabelo, com a sua roupa, com o seu jeito, ok. Agora você nascer de novo e desconstruir quem você é na sua totalidade aqui, como você se sente para o mundo, é dificílimo. É dificílimo. Não é simples. Não é uma brincadeirinha aqui de vamos, né, jogar. Então aqui tudo começou a acontecer muito rápido. Então com 16 anos eu já fui para a casa dessa pessoa. Com 17 anos eu já tinha feito todas as intervenções necessárias. Com 18 anos eu já fui embora para a Europa. Eu conheço 3 continentes. Na Europa eu morei em 9 países. Então ali eu consegui interagir bem. Passei 9 anos nessa vida. Até que no ano de 2010 eu assisti um programa de televisão, My Secret Self, e eu encontrei crianças de 2, 3 anos que estavam em tratamento médico porque elas tinham disforia de gênero, que é a pessoa se vê de um jeito, mas o seu corpo biológico funciona de outro. Quer dizer, a pessoa é homem, mas a sua cabeça acredita fortemente que ela é uma mulher. Mas só que a gente está falando em criança aqui. Imagina uma criança depressiva chorando para a mãe e para o pai, que não quer colocar roupa de menino porque aquilo ali não é uma realidade na vida dessa criança. Imagina, seu filho, pensa você, com depressão, porque quer se vestir diferente do que ele se veste. Imagina você como pai e mãe, como se sentiria. Entendeu que dura realidade? É uma duríssima realidade aqui, porque você não tem como intervir. Não adianta você chegar aqui e contar a historinha da Bíblia para ele. É difícil chegar aqui ao ponto de conseguir tratar essa questão. E eu vi lá nos Estados Unidos as crianças, só que eu já era transexual. Agora eu olho para elas, eu descobri, me deram uma dica de quem eu era. Então agora eu entendi que eu precisava de uma vez por todas fazer todas as mudanças no corpo também, porque a minha genital não me fazia 100% uma mulher. Então eu fui em 2010 para Bangkok, na Tailândia, fiz em 2010, fiz a cirurgia, depois mudei de nome, fiz todos os trâmites e fiquei legalzinho para tudo. E é muito engraçado, né? Porque às vezes eu pergunto para Deus, eu falo, Deus, o Senhor não deixou eu casar. Quando eu fui casar 2 vezes, o Senhor acabou com os casamentos e ainda me converteu. Glória a Deus. Não deixou, estava pronto ali para pegar passaporte europeu, o Senhor não deixou, 2 vezes, na última ainda me converte. E agora, chegando ali, porque o Senhor não me parou antes, Deus? Deus tem a sua forma de agir, ele faz do jeito que ele quiser, eu não sei os mistérios de Deus, mas eu aceito graciosamente a vontade dele. Ele viu que aquele ali foi o momento, beleza. Então eu vou para Bangkok, faço tudo isso, agora as minhas viagens é um pouco ida e vinda ao Brasil, até que no ano de 2011, no ano de 2012 eu fui para a Europa pronto para o primeiro casamento.
E aí eu falei com a minha irmã, Jana, os documentos estão demorando tanto para chegar na Europa, e ela disse para mim assim, irmãos, um parêntese aqui, presta atenção, o desviado, a pessoa que ouviu do Evangelho, ela não precisa ficar ouvindo do Evangelho, ela precisa da sua oração. A conversão do coração dela deixa pro eterno, mas a sua oração é com você. Porque se a gente ficar com crente chato, ficar falando pra gente que já sabe, a gente joga pérolas aos porcos, perde tempo e se cansa. Verdade. Não se cansa, meu irmão. Deixa Deus fazer o trabalho dele e o nosso. É mais fácil. E a minha irmã entendeu isso assim de forma categórica. Ela nunca falou nada. Me deixou ali porque ela sabia que eu era desviado. Desviado assim, né? Eu tinha Jesus no coração, porque essa é uma realidade. Eu era um filho pródigo, eu era. Eu sabia que tinha a casa do pai. Mas a minha irmã nunca falou. Só que nessa vez que eu viajei, ela falou para mim assim, filho, o Espírito Santo mandou eu te dizer que essa é a sua última viagem. O Espírito Santo mandou eu te dizer, o coração da gente já dá aquela balançada. Beleza, eu vou pro casamento agora, estou indo direto pro casamento, tudo pronto. Na semana do meu casamento a gente tem uma discussão, e ele acertou a mão no meu rosto, e eu peguei o copo e joguei nele, machucou, e ele era mais novo, não quis casar. E eu entendi, beleza, não era para casar, tudo certinho. Agora eu vou fazer uma viagem, né, para poder relaxar, porque ali em Roma, onde eu morava, não foi legal que ele fez isso comigo, marco uma viagem. Só que quando o ano vira de 2012 para 2013, uma voz chega do meu lado e fala para mim que é o meu último ano de vida, que eu vou descer a sepultura naquele ano. Mano, estava aqui, irmãos, com 27 anos de idade, no auge de tudo que vocês possam imaginar da construção humana, aonde alguém pode fazer o que deseja, o que sempre sonhou e é feliz. Porque eu não estou falando aqui alguém que está vivendo mal, a sarjeta, está no fundo do poço, né? Porque normalmente as pessoas chegam nesse fundo do poço da existência, onde não tem prazer mais na vida. Mas eu não, eu estava cheio de prazer na vida, alegre com a vida e feliz com as minhas conquistas. E eu estou nessa realidade. Tem gente que não vive essa realidade e encontra essa esperança na fé. Eu não tinha por que buscar Deus, dizendo aqui, né? O rico pensa isso. Eu tenho tudo porque eu preciso de Deus, né? Então essa era a minha realidade. Eu tinha tudo. Para que eu precisava de Deus? Não precisava. E agora a voz chega para mim e fala, esse é o último ano de vida. Eu achei estranho, mas beleza, não acreditei. Passou fevereiro, tive um coma alcoólico, nunca tinha acontecido isso, 3 doses de vodka, me mandou para o hospital. Enfim. Depois eu tive uma outra vez, uma pessoa colocou o Boa Noite Cinderela na minha bebida, a pessoa me violentou, fez todas as coisas, e eu cheguei a uma conclusão que não dava mais para ficar sem casar. E aí eu cheguei no meu amigo, falei com ele, olha amigo, você se separou da sua esposa agora, vamos casar porque eu preciso do passaporte, te dou um valor de 7 mil euros, e pago todas as despesas para você enquanto você morar comigo, você mora comigo o tempo que você precisar. Ele topou, claro que ele topou. Ele topou e agora o casamento pronto, marcado de novo, e eu vou fazer essa viagem que é para Setília, em Catânia, no sul da Itália. Era verão, então eu fui me divertir aí. Ficava na praia meio-dia, depois meio-dia eu ia trabalhar com book rosa. Quem bom entendedor já entendeu, né? Os irmãos já... temos crianças assim. Com book rosa. E aqui eu trabalhava metade do dia, então estava super bem. Vai curtir praia, vai trabalhar um pouquinho. Curte praia, trabalhar um pouquinho. Só que eu recebi um convite aqui para ir embora para o México. Nessa foto eu falei, não, entre o México e entre o amor, né, o México, aquela paixão, e casar, que era uma segurança, eu vou para a segurança. Pensamento de homem, né, irmãos? Vida ali, né? Pensamento de macho isso. Não é pensamento de mulher. Mulher não vai pensar desse jeito. Mulher pensa muito com o coração, ela é emotiva, né? Mulher sente a vida. O homem pensa a vida, né? Mulher sente ela. E ali eu não senti não, eu quero saber do consistente. E eu volto para casa. E eu chegando em casa, falei com o Renê, Renê, não rolou lá, aconteceu tudo isso. Ele falou, beleza, fica aqui, a gente casa no sábado e a gente continua de boa a nossa vida. Eu falei, beleza. Quando chegou na quinta-feira, um cliente veio sair comigo e disse para mim assim, eu conheço você, sei quem você é. É engraçado porque eu trabalhava só no meio de garotas do Brasil e do mundo, né, ali naquele site, mas ele me conhecia do passado antes da cirurgia. E ele falou, eu sei que você é fulano de tal. Eu falei, pô, real, eu sou fulano de tal. Então eu fiquei sem vergonha, vou ficar com esse homem aqui de boa. Então a questão aqui, irmãos, quando eu vim entender na profundidade quando aquele homem chegou, que ele estava dizendo para mim, eu sei quem você é, era como se ele estava dizendo o Senhor para mim assim, ei, eu sei quem você é.
qual é o seu nome? Fala para mim qual que é o seu nome. Esse é o meu nome. Ele diz, beleza, o seu nome é Trapaceiro. Seu nome é Jacó. Mas hoje eu vou mudar o seu nome. Era essa a sensação daquela noite. Só que até então eu não queria curtir o bom. Estava com o valor ali, me deu 1.800 euros, eu estou com esse dinheiro na mão, e ele queria ficar comigo altas horas, no uso de entorpecente, tá? Aquela coisa toda. Eu já usava, irmãos, desde sempre, não era dependente químico, tá? Então eu usava para diversão. Tem gente que enche a cara para diversão, tem gente que usa entorpecente para diversão e tá ali quase elas por elas. Mas eu tô agora olhando para ele e falando, esse cara é doido, tá bem, tá infeliz, né? Tá curtindo essa vibe toda estranha aí, passando mal. Eu falei, uma coisa, vai acabar logo com tudo e colocar ele para fora. Então eu fui em alta velocidade, em grande quantidade. Imagina, bastante e muitas vezes. Irmãos, eu estava aumentando uma dose. E aumentar a dose é uma overdose. E agora chega um momento que eu sinto aquela aflição no coração e eu decido deitar na cama. Quando eu encosto na cama, paro no meu travesseiro, os meus olhos param de piscar, os meus lábios param de se mexer, meu coração acelera e a minha respiração começa a ficar lenta. Coração acelerado e respiração lenta, nunca vi isso na minha vida. Mas ali naquela hora eu vi que não estava bem, tinha alguma coisa acontecendo errado. Nunca tinha acontecido aquilo. E naquela hora, enquanto eu estava pensando tudo isso que estava acontecendo, foi um momento que eu olhei para dentro de mim. O cliente veio, jogou tudo fora, ficou me chamando, acordando, abrindo janela, fazendo tudo. E aquele momento foi um momento que eu chego dentro de mim e penso, eu vou morrer. Quando eu pensei, a voz da virada do ano falou comigo de novo. Chegou o dia hoje. Ô irmão, vou dizer para você, você já está ali sofrendo. Ainda chega uma voz do nada e fala para você, o dia é hoje. Não, aquele inferno. Porque a sensação que eu tinha inteira era de condenação. Era uma sensação de prestação de conta. Ei, chegou o dia, você vai prestar conta agora dos seus dias. Ei, o cartão de crédito já passou, a fatura bateu aqui, ó, vem pagar ela. O tempo ele nos é a oferta do tempo, mas nos é requerido o que nós fazemos dele. O tempo é uma dádiva, mas ele vem requerer da gente o tempo que foi perdido. Então agora chegou a hora, meu filho, presta conta aí. A voz falou comigo, fiquei com o coração apavorado, mas naquela hora eu lembrei do Deus da minha infância. Naquela hora foi a hora que eu falei, Deus, me dá uma oportunidade, não deixa eu morrer. Quando eu disse isso, meu corpo ficou em pé na frente da cama. E agora a voz que falou comigo na virada do ano e naquele dia se apresenta. Sou eu, Deus, que falo com você. Aleluia! Se você morrer vestido de mulher, você vai para o inferno. Eu não fiz você uma mulher, eu fiz você um homem. Você é orgulhoso, soberbo, prepotente, arrogante. Seu nome é Robert. Seu nome é Diego. Volta para sua casa, volta para sua família e vai se humilhar. Entre a glória e a morte, né? Ou entre o casamento e a humilhação. Só que enquanto Deus falava, né? Fala assim, parece que é muito curto, né? Mas o tempo foi curto, mas eu estava num ambiente que eu não sei explicar. Eu só sei dizer para vocês que é um ambiente onde o tempo não contava. Não tinha tempo, estava num outro ambiente. Eu diria que eu estava num ambiente espiritual, num arrebatamento de mente, onde aquilo estava acontecendo de fato verídico ali, real, mas eu estava com Deus falando e eu tentando entender o que Ele falava, e Ele falava nos meus lábios sozinho. Deus falando comigo mesmo. Irmãos, Deus não está preso na forma. Ele é Deus. Ele sabe como vai fazer, do jeito que vai chegar, como vai mudar. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe como chegar a nós. E aí Ele fala comigo, e agora o Renê ouvindo, o cliente ouvindo, todo mundo ouvindo, aquela coisa toda, e Deus para de falar e já sabia. Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, e era a minha última oportunidade. Então ali eu vi que Deus foi gracioso, porque eu achei que Ele ia me condenar naquela noite. Era como se eu estivesse diante do trono do juízo. Vou dizer para você, irmãos, você não teve experiência sobrenatural com Deus, eu vou dizer, diante do trono do juízo não tem argumentação.
Não tinha argumentação nenhuma ali. Ninguém que vê a glória de Deus argumenta, você cai e pronto. E ali eu tinha que cair, e ali eu fiquei mudo. E aquele ambiente todo de glória. Passou um dia, sexta-feira, e agora chegou no sábado de manhã no meu casamento. Quando chegou algumas horas antes do casamento, eu falei para o Renê, Renê, eu não caso com você, vou embora para o Brasil. Ele falou assim, vai embora mesmo. E eu falei assim, vou. Ele me liberou, deixei 1.000 euros na mão dele, fiquei com 800 euros, a passagem estava de 1.800 euros a 2.700 euros. Então a passagem estava caríssima para eu ir embora. Eu tinha dinheiro no Brasil, não conseguia mudar para lá o dinheiro logo e nem liberar o cartão de crédito, porque eu ia pagar bem mais caro. Então eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu moro até de jet, mas não dava, estava do outro lado do oceano. E agora eu falei, fiquei com o coração ali, fechei o computador, dormi ouvindo algumas músicas, ouvindo Campeão, Vencedor, Deus dá asa, faz seu voo, eu estava ouvindo. Aí depois disso, depois de umas 2 horas, o Espírito Santo falou dentro de mim. Aí foi a primeira vez que eu senti o Espírito falando. Ele falou dentro de mim, abre o computador. E eu abri a passagem de 2.700, 1.800 euros, caiu para 860. Eu tinha 800, faltava só 60. Liguei para minha melhor amiga, Uli, e falei, Uli, estou chegando na sua casa. Tudo que eu tenho na minha casa é seu por 100 euros. Ela me dá o dinheiro, eu pego na minha mão, estou voltando para casa. Aí eu falei com Deus, o correio está fechado, preciso carregar o meu cartão pré-pago no correio para comprar na internet. Os tabacários normalmente na sexta-feira, na terça-feira não dá para carregar já, o limite não dá, eu vou andar a cidade inteira de Roma para carregar isso aqui. E aí naquela hora eu entrei no primeiro tabacário, eu perguntei para o moço, quanto você tem de limite? Ele falou, 860 euros. Aleluia! Deus, tu quer me levar embora mesmo, né? Aleluia! Coloquei o dinheiro, estou vindo para casa pensando naquilo tudo, voltando, Deus vai me levar para casa. E aí eu chego em casa, compro a passagem, estou perto do espelho da minha casa, e aí eu falo com Deus, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor quer me levar para o Brasil, Deus, eu sei que o Senhor vai me cuidar, eu sei disso. Mas Deus, a minha mãe é problemática, meu pai bebe cachaça, e o meu irmão é envolvido com crime organizado. O que eu vou fazer da minha vida, Deus? Eu sei que o Senhor quer me humilhar, mas assim é muito, Senhor, eu não vou aguentar. Eu falando com Deus, e nessa hora o Espírito Santo falou para mim, entrega o teu caminho nas minhas mãos, confia em mim, mas eu irei fazer. Irmãos, esse é o texto da minha existência. Todo passo que eu vou dar em fé é entregando o meu caminho nas mãos do Senhor, porque Ele sabe qual é o melhor caminho para mim. Ele sabe. E ali naquela hora, sem ninguém ver dentro de casa, eu levantei as mãos para o alto e falei, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Quando eu entreguei a vida nas mãos do Senhor, eu fui para frente do espelho, estava desse jeito. Quando eu cheguei na frente do espelho, é como dos meus olhos caíssem 2 escamas. Naquela hora eu olho para os meus braços, para o meu corpo e grito dentro de casa, eu sou o homem, o que eu fiz da minha vida? Ali Deus trouxe o homem interior, nasceu ali. Na hora que ele nasceu, eu olhei para mim, para o meu exterior, eu falei, o que eu fiz com o meu corpo, Deus? Comecei a me arrepender diante do Senhor aqui. Me arrependi amargamente, tirei a unha de gel, prendi o cabelo, já mudei de roupa. Quando eu chego no aeroporto, eu estou vindo embora na segunda-feira, minha irmã chega para mim e fala, filho, há 3 meses atrás o Espírito Santo mandou eu entregar o meu emprego, pedir demissão e colocar minha casa em intercessão. E eu fiz. Essa semana meu marido sonhou que eu estava grávida de 9 meses e era você que estava chegando. E era um menino chegando. Eu entendo que esse menino é você, quem vai cuidar de você sou eu. Cheguei segunda-feira, a casa novinha para mim, minha irmã crente a vida toda, minha irmã, minhas sobrinhas, o meu cunhado, todo mundo chegou lá, falei, Deus, estou no lucro. E aí Deus me olhando e fala, vou te humilhar, segura. E aí eu lembro que as maiores humilhações que eu passei era quando a minha sobrinha de 10 anos dizia, tio, aqui dentro dessa casa o senhor vale menos do que o cachorro. E eu achava a cabeça e falava assim, sustenta a minha fraqueza. Só que aí eu fui para um relacionamento com Deus. Eu passava 10 horas dentro do quarto, 9 horas, incessante, diante da presença de Deus. Lia as Escrituras horas, porque a palavra tem o poder de lavar. A palavra tem o poder de purificar.
frutificar. A palavra tem poder de criar em nós uma nova identidade. Foi isso que foi feito. E eu fiz isso desenvolvendo dentro do quarto secreto, dentro do lugar onde eu desfrutava de Deus. E aí eu estava falando com o meu amigo Josué, na sexta-feira, na sexta foi. O pastor Josué, meu amigo, falei, Josué, eu não sei viver sem as escrituras. Tire de mim todas as coisas, mas não tire de mim a palavra de Deus. Porque ela é a fonte aonde eu preciso para saciar toda a minha sede e a minha fome. Sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu estou falando que eu não tinha capacidade nenhuma de entender uma vírgula. Mas eu colocava a mão na minha cabeça e falava, Deus, devolve minha memória. Devolve minha capacidade de entender. Eu li um dia o livro de Pedro, 4, 5 capítulos, depois eu serei em 20 minutos. Eu li, quase, imagina se gosta. Mas o livro de Pedro eu li durante 5 horas. Quando chegou no final, eu falei, Espírito Santo, mas eu não entendo. E o Espírito Santo falou para mim, lê o livro de Hebreus. Irmãos, quando eu comecei a ler o livro de Hebreus, eu comecei a entender que Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que as potestades, Jesus é maior do que todas as coisas. Eu fui entendendo quem é o Jesus, quem é esse Jesus que eles pregam. Eu entendi que ele é real, eu entendi que ele é verdadeiro, eu entendi que ele nasceu, que ele viveu, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está sentado à direita de Deus e que ele vai voltar. Eu entendi essa verdade, eu creio nessa verdade, eu amo essa verdade, eu morro por essa verdade. Eu entrego a minha vida como sacrifício por essa realidade, porque aqui é a verdade objetiva de Deus. Ser cristão é estar disposto a morrer. Ser cristão é estar disposto a se entregar às últimas consequências, ao ponto de não negar a fé. Não é uma enquetezinha boba com o meu irmão que vai fazer eu abandonar a minha fé. Quem pode me separar do amor que está em Cristo? Jesus! Quem tem a capacidade de fazer isso? O seu amor está onde? O meu amor tem que estar naquilo que é eterno, que é para todos sempre, sem fim. Eita Na Deus! estrada da vida de Damasco, o Nazareno se apresentou e disse para mim, ei, eu sei como você nasceu. Seu nome não é Sabrina, seu nome é Robert. Eu sei o nome que te foi dado. Eu te chamo pelo teu nome. O nome que te foi dado, não o nome que você deseja. Aí aqui, tem como ser politicamente correto? Pode mandar o doutor De Niro, pode mandar o doutor Hollywood, pode mandar o doutor, até o Peter Gui se tivesse vivo. Pode mandar o raio que o parta. Eu vou ficar com a voz do divino que falou comigo naquele dia. Eu não vou negociar, no entanto, é o que eu faço hoje. É nítido, os irmãos sabem. Eu não negocio. Deus fez e acabou. Mas eu amo os meus irmãos, as pessoas que sofrem a realidade dolorosa que eu vivi. Então eu sou equilibrado. Eu trato eles em amor, mostro para eles o evangelho em amor. Na vida, sem preconceito, sem problema nenhum. Na igreja que eu estava em Salesópolis, uma menina trans veio participar com a gente do culto. Eu falei, todo mundo respeita ela como ela gosta de ser tratada. Ela gosta de ser tratada como feminina, eu vou tratar ela desse jeito. Ela não é cristã, não nasceu de novo, eu não posso exigir mudança de comportamento se ela não está nem inserida na videira. Não está nem inserida na videira. Eu quero que muda comportamento, nem crente velho muda comportamento, nem Jesus. Verdade! Poxa, vou exigir. E eu estava com um monte de museu batista. Eita Deus! Eita glória! Aqueles museus batista, ó, que até a bateria o diabo estava incorporado nela. Verdade, aqueles museuzão. E a gente estava lá e eu falei para ela uma vez, amiga, falou assim, o que foi? Eu falei, amiga, tu crê que Jesus morreu na cruz por você? Creio. Tu crê que é? Eu creio. Tu é batizada? Eu sou. Eu falei, vamos tomar ceia comigo? Olha a doideira. Vamos tomar ceia comigo? Ela falou, não, eu posso fazer isso. Eu posso. Se eu posso, por que você não pode? Eu falei assim, toma comigo. Irmãos, ali eu entendi que eu deixei demonstrado para ela que cada um dá o que tem. Eu dei o corpo para ela. Então toma do corpo comigo. Ela nunca vai poder dizer que não foi amada.
Ela pode não viver se ela não quiser. Mas Verdade. agora dizer que não foi amada, não. Então as pessoas precisam sair das nossas igrejas não porque não foram amadas. Verdade. Entendeu? Não porque não mostraram aqui amor. Ela pode ser o que for, mas foi amada, foi tratada. Verdade. Foi respeitada. Verdade. Que essa seja a realidade. Por quê? Todo mundo vai ter a sua estrada de Damasco. Todo mundo vai ter o seu momento onde as escamas caem dos seus olhos e você vai virar uma nova pessoa. Se Verdade. você não teve, é uma ótima oportunidade de você pensar. E eu vou dizer, não entre na modinha do que as pessoas dizem. De modinha, o inferno está cheio. Verdade. Está cheio, ó, borbulhando. Mas entendam em Deus que só há finalidade na vida se a gente viver para sempre. Caso contrário, que sentido tem a vida? A vida é passageira. Tudo vai acabar, tudo vai se esvair. Como a neblina que vem e vai, é como a folha que resseca. A vida sem o eterno não tem significado, não tem sentido. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia.